Penúltimo episódio de Miss Marvel já disponível e, como de costume em outras séries da Marvel que a gente teve até agora, esse episódio serviu para mostrar coisas do passado, revelar alguns segredos, responder algumas perguntas que a série andou nos deixando por aí, né? E chegou a hora da gente comentar tudo o que aconteceu ao longo desse episódio. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, como já viram meio que um costume, uma tradição, um padrão das séries da Marvel aí, o penúltimo episódio serviu mais como uma questão de flashback, de mostrar o passado do personagem, a trajetória dele, o passado dele até aquele momento, pra mostrar como ele chegou, quando passou por uma grande transformação, esse arco do herói aí, até esse ponto atual da série. Foi assim com WandaVision, foi assim com Cavaleiro da Lua, e foi agora a mesma coisa com Miss Marvel, só que a gente não viu apenas o passado da Kamala Khan em si, mas sim da sua bisavó Aisha, e mostrou como toda essa questão aconteceu com ela, essa problematização não, essa coisa que manchada que, da honra da família que a Aisha supostamente manchou ali, né? Além, é claro, de também ver mais uma questão histórica do Paquistão. A gente viu um dos momentos mais tensos da história ali do país, do surgimento do país do Paquistão, a questão da partição entre o Paquistão e a Índia, como foi citado ao longo da série, como eu citei também ao longo dos vídeos aqui também, né? Então vamos analisar o que aconteceu aqui e teorizar o que pode acontecer no season finale, no final da série aí, e quem sabe talvez até no próprio futuro do MCU, seja nos filmes ou nas séries. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E é claro, também deixa aquele like, gostei, joinha, curtida, chame o que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre Miss Marvel! Bom, como eu falei, o episódio mostra bastante, principalmente do passado da Aisha, mais ou menos ali, depois do que a gente viu, depois que eles encontraram, os clandestinos encontraram o bracelete, né? Que supostamente deveria dar a eles a oportunidade de voltar para sua dimensão, o Nur. Só que, é claro, os britânicos estavam atacando, os britânicos, na época eles estavam na Índia, né? Que era uma colônia britânica na época, rolou uma certa treta ali e os clandestinos acabaram se separando. A Aisha acabou encontrando o Hassan, que é o bisavô da Kamala, e aí foi aquele momento meio que How I Met Your Mother, né? Os dois acabaram se conhecendo, casaram, tiveram uma filha que é a avó da Kamala e teve toda essa questão aí, né? A Aisha tava meio que desistindo dessa ideia de voltar para sua dimensão e ela meio que seguiu em frente. Ela construiu a sua própria família, ela construiu sua própria casa. E a gente viu ali bem de forma mais prática o que foi essa questão da partição, que, como eu já falei, não é uma coisa apenas da série, mas sim um fato histórico, que é o fim da colonização britânica, que a Índia se tornou independente, aí teve essa partição de um lado ficou a Índia, que é a população hindu, e do outro surgiu o Paquistão, que é a população muçulmana. Eu expliquei mais ou menos isso no vídeo anterior, e eu acho que eu citei em alguns episódios anteriores também, né? E a série ficou falando sobre isso o tempo todo, né? Afinal de contas, é uma questão histórica a respeito do Paquistão ali, e ali a gente viu um pouco mais na prática como foi essa questão, que não foi uma coisa bonita, não foi uma coisa pacífica como deveria ter sido, né? Foi um momento bem transgressor, de certa forma, ali, né? A população muçulmana praticamente foi expulsa ali, muitas pessoas foram expulsas, muitas casas foram queimadas ali. Foi um momento bem tenso ali da história e bem trágico também, né? E a série mostrou bastante disso, essa coisa bem mais emotiva também. Eu falei emotiva e realmente de emocionar, de comover a gente, de fazer os nossos olhos encherem de lágrimas. Tudo bem, não é uma coisa tão pessoal, não é uma coisa tão tragédia psicológica, uma tragédia tão emocional que realmente chega a dar gatilho em algumas pessoas, como por exemplo foi com a Wanda ou com o Mark Spector lá em WandaVision, Cavaleiro da Lua, como eu falei, né? Mas ainda, até porque no Brasil a gente não teve tanto disso, não é uma coisa que registra tanto aqui no Brasil, que impacta tanto a nossa população, pra mim principalmente, né? Porque afinal de contas não é uma coisa que aconteceu com a minha família, com as minhas origens, com a minha árvore genealógica, pelo menos não até onde eu sei, né? E assim, no Brasil talvez não tenha tanto foco, porque a comunidade muçulmana não é tão grande assim no Brasil, né? Aqui a questão religiosa é mais o catolicismo, o judaísmo, as religiões de origem africana, como o candomblé e o Umbanda. O islamismo não tem tanta força aqui no Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que realmente é uma comunidade um pouco maior, muita gente com certeza vai se pegar naquele momento, vai se identificar, porque é a história de muitas pessoas ali. Todo mundo que tem origem paquistanesa ali, com certeza vai pegar esse momento, vai pegar aqui no coração, porque com certeza é a história da família de alguém ali, né? Meio assim, mesmo que você não se identifica com essa história, se você tiver o mínimo de empatia, você vai ficar comovido, porque é realmente, como eu falei, um momento bem trágico ali da história, né? Pode não ser tão trágico como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais, mas ainda realmente é um momento que, se você tiver um mínimo de coração, você se comove, você gera empatia ali pelos personagens, pela história que aconteceu ali. Como
Como eu falei, a Aisha ela foi apunhalada, ela ia morrer ali, mas antes de morrer, ela uniu um pouco de suas forças, as últimas forças que ela tinha pra acionar o bracelete, meio que trazer a Kamala pra aquele momento, bem no final do último episódio, como a gente tinha visto anteriormente, ou seja, não era apenas uma questão de flashback, mas em si de viagem no tempo mesmo. A Kamala voltou pra noite da partição, onde a avó e o bisavô dela fugiram pro Paquistão. Fugiram lá, né? Foram transferidos. Vai pegar o último trem ali pra ir pra onde estava surgindo o Paquistão, né? E aí teve aquele momento que a gente sabia, né? A avó, que era apenas uma menininha, uma criancinha, se perdeu do pai dela ali. A Kamala voltou pra aquele tempo, usou seus poderes meio que pra destravar os poderes da avó dela ali. E aí surgiu aquela trilha de estrelas, como a avó gostava de contar, que uniu ela de volta com o seu pai ali. E os dois pegaram o último trem e foram pro Paquistão. Então a gente viu meio que aquele famoso paradoxo de Bootstrap, né? Que a gente vê em várias outras obras de ficção, de cultura pop, como por exemplo em Exterminador do Futuro, O Prisioneiro de Azkaban, Dark e por aí afora, né? Que é uma coisa bem complexa, valeria mais a pena fazer um vídeo só falando sobre esse paradoxo aqui, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse paradoxo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois explicando sobre isso. Bom, depois de resolver toda essa questão histórica aí, a Kamala voltou pro presente e quando ela fez isso, ela percebeu que o véu que dividia a nossa dimensão do Nur havia sido rompido ali, né? Essa era a oportunidade dos clandestinos voltar pra casa. Só que a quantidade de energia era tão grande ali que qualquer um que chegasse perto meio que era vaporizado ali, mesmo os próprios clandestinos. E o que aconteceu? A a principal aí dos clandestinos, acabou se sacrificando ali, né, pra fechar o portal, só que ela meio que eu não sei direito o que aconteceu, pra falar a verdade, né? Eu não sei se ela possuiu o filho dela, o Kamran, que ficou pra trás lá nos Estados Unidos, no controle de danos, ou se ela transferiu seus poderes e energia do Nur pro Kamran, talvez como se ele fosse a chave pra poder abrir depois. Eu não entendi direito o que aconteceu naquele momento. De um jeito ou de outro, ela meio que sacrificou e passou parte da energia do Nur pro filho dela ali, que agora praticamente tem poderes ali. Nos quadrinhos, o Kamran, ele tem habilidade sim, né? Ele tem a habilidade meio que fazer as coisas explodirem apenas com um toque, né? Tipo, praticamente o Gambit dos X-Men ali, né? Só que aqui parece que ele voltou a ter habilidades bem parecidas com a da Kamala de criar essa energia cristalina do Nur ali e disparar poderzinho ali, né? Tanto que ele fez isso contra um dos drones do controle de danos, que afinal de contas está perseguindo eles, afinal de contas os clandestinos fugiram, viraram clandestinos e foragidos ainda por cima, né? Só que todos os clandestinos meio que morreram ali, né? Ou só sobrou o Kamran agora, que virou um foragido e com poderzinho agora também, né? Que provavelmente vai ser o fechamento oficial da série ali, né? Que é da Kamala lutando contra o controle de danos ou negociando com eles ali. Enfim, a gente tem que ver isso no episódio final. Bom, esse foi o final oficial da série, né? O episódio acaba... Da série não, né? Do episódio. O episódio acaba com o controle de danos indo atrás do Kamran ali, né? Porém, tem uma outra questão ali que depois do portal ser fechado, a Kamala se encontrou com a mãe dela, com a avó dela, elas descobriram que ela é a menina da estrela ali, né? A menina das estrelas, a luz da noite ali, como estavam chamando ela nos Estados Unidos ali. Ela é essa menina e meio que todas elas se resolveram ali, né? Resolveu todo esse conflito familiar entre a Kamala, a mãe dela e a avó dela ali, né? E assim... Eu acho que a mãe dela fechou isso de uma forma muito fácil. Que bom que resolveu toda essa treta familiar assim. Mas eu acho que era uma coisa que podia ter se resolvido no último episódio mesmo, né? Como eu falei, eu acho que esse episódio meio que juntou algumas pontas soltas ali, que terminou alguns arcos um pouco cedo demais, meio que pra acabar mesmo. Tipo, a gente esqueceu de completar esse arco, vamos completar agora, né? Então eu acho que resolveu de uma forma muito fácil essa questão familiar aí. Eu deixaria pra deixar em aberto nesse episódio e resolver depois no final, no último episódio mesmo, depois que a Kamala salvasse o dia, né? Mas, pelo menos resolvendo os problemas ali, né? Que bom, final feliz, entre aspas, porque ainda tem muita coisa pra acontecer, porque ainda falta um episódio pra série acabar. E esse foi mais um episódio de Miss Marvel, penúltimo episódio, e aí eu volto semana que vem, assistindo o último episódio, né, trazendo teorias, análises do que aconteceu no episódio, que pode acontecer talvez no futuro do MCU, e quem sabe talvez até numa segunda temporada, embora até esse atual momento que eu estou gravando não foi confirmada ainda uma segunda temporada de Miss Marvel, né, mas é claro que a personagem ela volta pro filme de The Marvels, que estreia no ano que vem, né, junto com a Capitã Marvel, da Carol Danvers, e também a Monica Rambeau, que já tá confirmada, então se tiver uma segunda temporada, pelo menos vai ser depois desse filme, né, pelo menos isso, pelo menos teorizando aqui, né? E obviamente depois eu vou trazer uma review da série como um todo, vendo os pontos fortes, os pontos fracos da série ali, como eu fiz com todas as outras séries da Marvel até esse atual momento. Mas até lá, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e principalmente ative o sininho para receber a notificação de quando vai sair esses vídeos aí, o vídeo de análise do último episódio,
episódio, vídeo de review da série como um todo ali, né? Os vídeos de teorias que podem e eventualmente vão aparecer, né? Que eu vou trazer aqui depois que a série acabar, até a chegada de The Marvels, né? Que estreia no ano que vem. E é claro, comenta aí embaixo o que você tá achando da série até agora, se você curtiu esse episódio, se você se comoveu com esse episódio, porque eu me comovi, eu falo a verdade, eu me comovi com esse episódio ali também. E é claro, aproveita e dá um like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem, que isso ajuda muito a fazer o canal crescer mais, a fazer o YouTube levar esse vídeo pra mais pessoas. E é claro, também compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã da Miss Marvel, que é fã da Marvel, que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!